A história da obra divina em Caraguatatuba, município do litoral norte do estado de São Paulo, teve início na década de 1970. Na edição do Jornal Messiânico, de janeiro de 1974, consta que um ônibus com caravanistas de Caraguatatuba compareceu ao culto do natalício de Meixo Sama de 1973 na sede central. Contudo, não há registro de quem eram esses messiânicos pioneiros da obra divina no município. Por volta de 1982, um grupo de membros de Caraguatatuba frequentava a unidade religiosa de Paraty, coordenados por um missionário de nome Gilmar e sua esposa, que viviam em Ubatuba, município vizinho. Durante a década de 1980, havia ainda o trabalho de expansão que se desenvolvia sobretudo em Ilhabela por messiânicos ligados à Igreja de Santos. Dessa forma, por meio da difusão pioneira, eram plantadas as sementes da obra divina na região do litoral norte de São Paulo. A difusão São José dos Campos teve como grande pioneiro o ministro Takashi Midorical e sua família, a família Midorical. Então, ele começou, assim, através do próprio exemplo, a incentivar outras famílias a levarem Meixo Sama para as cidades do Vale do Paraíba, né? Então, isso aconteceu em Taubaté, isso aconteceu em Caçapava, Guaratinguetá, né? Pindamonhangaba, Jacareí, né? E Caraguatatuba, né? Só que a base era São José dos Campos. Eram famílias missionárias de São José dos Campos que assumiam esse desafio de, através de visitas a parentes, a amigos nessas cidades, começarem a fazer essas pontes, né, de ligação e levarem Meixo Sama para todas essas cidades e ampliarem a obra divina ali. Então, uma dessas famílias foi a família do senhor Domingos Banimani, que ele assumiu o desafio de ir para o litoral norte, para Caraguatatuba. E ele começou a ministrar Jorei lá em Caraguatatuba e começou a ter muitos milagres. Meu marido conheceu um senhor que era membro da igreja, chamava Seu Domingos. Aí ele passava sempre todo dia dali de frente e ele perguntou para o meu marido: o senhor tem esposa? Tenho. A minha esposa está de cama, porque ela tem uma dor de cabeça, então ela fica 2 dias de cama, 3. Aí ele falou: eu posso ir lá fazer uma oração para ela? Meu marido: pode sim. Aí ele começou a fazer jurei para mim. Depois desse intervalo, meu marido saiu para ir para o mercado e caiu e quebrou o fêmur. Aí eu fiquei apavorada, daí eu lembrei desse seu Domingos que fazia o jurei para mim. E aí ele fez a cirurgia, depois eu fui colar os dias, né, do seu Domingos fazendo jurei. Sempre estava lá dando assistência para ele. Depois de uns dias, o médico chegou para o meu marido e falou assim: senhor Luiz, o que está acontecendo com o senhor? Ele falou: como assim? Eu disse: não, porque o senhor tem uma idade que o senhor tem. A recuperação do senhor está demais. Ele falou: não, o que eu fiz é que tem um senhor que vem aqui fazer umas orações para mim. E aí ele falou: então o senhor pode agradecer a Deus porque o senhor recebeu uma graça maravilhosa. E aí, saindo de lá, meu pai saiu, graças a Deus, do hospital, continuou recebendo a assistência de jurei. Aí o senhor Domingos perguntou para ele se ele gostaria de receber o Ricardo. Aí ele prontamente aceitou. Aí eles foram fazer as aulas, né, em São José dos Campos. Meu pai estava de moletas, usando moletas, ele foi fazer as aulas de moletas, junto com a minha mãe. E minha mãe sempre recebia jurei por conta da enxaqueca dela, dor de cabeça forte. Foram os dois. Aí eles receberam o Ricai em 1985, lá em São José dos Campos. Depois nós resolvemos fazer reunião lá em casa, e aí, através do seu Domingos e a Léo, outros amigos que tinha assim, que a gente estava começando, aí começou a vir bastante gente na minha casa para receber jurei,
encaminhei jeito para receber o Ricardo. Na época das reuniões, nós conhecemos a dona Leonilde. E na época ela tinha um bar que ficava perto da rodoviária. Então as pessoas procuravam ali um jorei, falavam da igreja, ela mandava para a gente dar assistência para essas pessoas. Leonilde Cavalcante Oliveira assim recordou seu encaminhamento. Uma vez um moço veio me pedir informação. Onde ficam os messiânicos na cidade? Respondi, não sei, se bem que já ouvi falar da messiânica. E lembrei de um endereço, que acreditava ser o que procurava e indiquei para ele. À tarde ele voltou para me agradecer. Havia uma luz tão linda em seu sorriso que pensei, se ser messiânico é ter um sorriso tão lindo assim, também quero conhecer esta igreja. Assim fui encaminhada por um sorriso. Na verdade, naquele endereço tinha reunião no lar, uma vez por semana, das 15 às 17 horas. E vinha o Dr. Gilmar, que frequentava a igreja em Paraty e coordenava as atividades. Ele morava em Ubatuba. Ali mesmo recebi as aulas de princípios messiânicos e me outorguei em Paraty, com o reverendo Francisco Jesus Fernandes. As reuniões de Jorei eram a base do trabalho missionário de expansão da igreja na cidade. Elas eram conduzidas nas casas de diversos membros, como Leonilde Cavalcante Oliveira, Maria Pedrina Carvalho e Jeanette Lucide Gomes. No começo, eram mais frequentadores que membros nas reuniões. Logo, a dona Alzira Elias Lopes, que era membro outorgada em São Paulo, mas que morava em Caraguatatuba, passa a também participar das atividades de difusão na cidade. No ano de 1988, eu e meu marido resolvemos mudar para Caraguatatuba. E na igreja de Campinas, eles me indicaram a igreja de Paraty mais próxima. Só que como a distância era longa e eu tinha criança pequena, eu não conseguia ir até lá. Aí um dia eu resolvi buscar na igreja em São José dos Campos. E aí a pessoa que me atendeu por telefone me indicou os membros daqui de Caraguatatuba. Eu fiquei muito feliz nesse dia. A primeira pessoa que eu pude conhecer foi a senhora Leonilde Cavalcante. Ela tinha um bar na antiga rodoviária de Caraguatatuba. Eu tive uma emoção muito grande quando eu conheci ela. Ela era assistente do ministro Takashi Midorikawa. Ela conhecia todos os membros que estavam aqui na cidade de Caraguatatuba. E assim fui conhecendo. Conheci também a família Ueda, onde tinha, todos eram membros, né? E ofereceram um espaço na casa deles para que a gente continuasse a dedicar e fazer a obra divina, né? E assim foi entronizada a imagem na casa. Isso foi no ano de 94. Fazíamos o culto mensal, o ministro Takashi vinha fazer o culto e assim fomos dedicando, né? A casa tinha assim, muita frequência, sempre assim, muito cheia de gente para receber jorei, e aconteciam muitos milagres. E assim, foi crescendo aí a ponto da casa deles não comportar mais assim a quantidade de pessoas. O lar da família Ueda, onde passam a centralizar-se as atividades de difusão do Jorei e dos ensinamentos de Meishu Sama, estava localizado na Avenida Rio Branco 631, bairro Indaiá. É uma família que todo mundo é membro, que dedica, se empenha, né? Mas que nos cultos mensais precisa subir a serra para poder participar das atividades em São José dos Campos, né? Então, hoje, a Tamoios ela é duplicada, assim, a distância percorrida é muito mais confortável, mas nessa época, né, eram mais ou menos 100 quilômetros, mas que
você tinha vários desafios para poder superar, não era uma viagem muito rápida, né? Então, a família mensalmente participava dos cultos em São José dos Campos, né? E aí, como eu falei, assim como eu recebi um desafio, eles também receberam um desafio, que era de abrir uma unidade religiosa, já que tinham alguns membros em Caraguatatuba que faziam esse trajeto mensalmente. Por que não abrir uma unidade lá, né? E eles aceitaram o desafio. Em 25 de fevereiro de 1996, foi inaugurada a Casa de Diorei de Caraguatatuba, em cerimônia que contou com a presença de cerca de 150 pessoas, entre membros, frequentadores e convidados. O culto de entronização das imagens da Luz Divina e de Meishu Sama foi oficiado pelo então ministro Masanobu Yoshida, responsável pelo grupo Mogi das Cruzes, ao qual a unidade religiosa estava ligada. E aí o ministro Takashi designou um seminarista, que hoje eu tenho muita gratidão por ele, o seminarista Sandro Vieira Nunes, que hoje ele é reverendo. Em meados de maio de 98, o ministro Takashi Midorikawa, eu fui para ser auxiliar dele, da difusão. Aí um dia ele chegou para mim e falou, olha, eu tenho uma tarefa para você. Tem uma unidade, a unidade de Caraguatatuba, é litoral norte, né? E nós precisamos desenvolver uma missão lá. Antes de mais nada, nós precisamos resgatar a unidade. Está passando por um período um pouco difícil de funcionamento. Então, sua tarefa é fazer com que essa unidade, né, ganhe nova vida. Ao chegar em Caraguatatuba, eu fui prontamente acolhido pelos membros que se empenhavam fortemente para poder fazer a unidade funcionar, né? Pessoas maravilhosas que eu considero como também parte da minha família. Ele que me ensinou toda a dedicação de liturgia, isso eu agradeço muito a ele. A gente fazia as oferendas, ele me ensinou a preparação do altar, tudo. E os membros realmente assumiram o desafio, né? E realmente não sabiam no que ia dar, confiavam em Meishu Sama, mas com essa entrega a Meishu Sama, as coisas foram acontecendo e as situações elas foram assim sendo solucionadas, porque por um lado a unidade ela não funcionava muito bem no período de temporada, porque os membros estavam trabalhando muito, né? Eles trabalhavam às vezes 24 horas, né? Mas por outro, mantendo a unidade aberta, eles viram que ela recebia pessoas que iam passar temporada lá. Então nós tínhamos os membros que eram aqueles que conduziam a unidade para ela se manter aberta, mas a frequência nesse período de temporada, nesse primeiro momento, começou a ser mantida por pessoas que vinham de outros estados passar suas férias lá no litoral norte. E aí com isso a unidade foi ganhando uma nova vida. Nós conseguimos, através até da dedicação dos membros, ampliar o espaço físico, porque ficou muito pequeno, né? Nós tínhamos uma frequência de culto mensal assim, muito grande, então isso exigia, né, uma nave um pouco maior. Então, com a dedicação dos membros e o apoio de todos, foi construída uma nave no terreno. Teve a mobilização de todos os membros, cada membro ajudava da melhor maneira para se poder ter fundos para poder construir a nova nave. Mas como o ministro Rodolfo, na época, ele ainda não era ministro, mas era o nosso responsável, ele, com a dedicação dele, também conseguimos construir a nova nave. Como responsável de Caraguatatuba, eu tinha minha vida profissional aqui em São José, né? E escolhi 2 dias da semana para me dirigir para Caraguá. Então, toda terça e toda quinta, eu ia para Caraguá e ficava até, sei lá, 8, 9 horas da noite para retornar para São José. Ele comparecia 2 vezes por semana na nossa unidade, onde ele orientava os frequentadores, mesmo os membros mais antigos, ele sempre orientou a seguir os passos de Meishu Sama. Desde o início da difusão do Diorei,
e dos ensinamentos de Meixo Sama em Caraguatatuba, diversos ministros e missionários se dedicaram à expansão da igreja. Atualmente, a unidade religiosa está localizada na Avenida Rio de Janeiro, 371, Jardim Primavera. Inspirada no legado de seus pioneiros, a família messiânica do Jorei Center Caraguatatuba se empenha na obra divina.